Olá, está começando mais um novo episódio do Pod Mulher, o podcast da mulher moderna. E hoje eu estou aqui nessa mesa dividindo esse tema maravilhoso com a minha amiga Adriana Fabres. Então, eu sou Adriana Fabres, sou dentista, pós-graduada em harmonização orofacial e estou aqui com Euzinha, Fabi Dernadai, eu sou consultora de imagem e estilo e hoje nós vamos conversar um pouco, Adriana, sobre o caminho da autorrealização. Você já tinha ouvido falar desse tema antes, sobre o caminho da autorrealização? Eu estou estudando muito desenvolvimento pessoal, então a gente escuta muito assim, né, de como que você, né, pode ter sucesso, pode se realizar e aí vem o que a gente vai conversar sobre hoje, sobre essa realização pessoal. E essa realização pessoal, existe um psicólogo chamado Abraham Maslow. Ele criou uma pirâmide para ele falar assim, sobre as necessidades básicas que o ser humano se baseia para ter satisfação na vida, para ter uma vida plena. Então, existe essas camadas dessa que a gente trouxe aqui, que é essa pirâmide. Que a primeira camada, Adriana, fala sobre a fisiologia, ou seja, tudo aquilo que o corpo precisa para ele se autorregular, para ele funcionar bem, porque ele é a base de tudo. Então, vamos pensar. Olha como é que é interessante que sempre a gente traz convidados aqui e elas sempre falam, quando a gente fala dessa questão do autocuidado, elas sempre tocam nesse assunto, por exemplo, de você ter uma boa noite de sono. Uhum. Quando a gente tem uma boa noite de sono, você entende de pele. O que acontece com a nossa pele? Fica melhor. Né? Tudo fica melhor quando a gente dorme bem, quando a gente se alimenta bem, né? Obviamente que aqui também a gente está falando das pessoas que têm acesso a comer de forma que o corpo fique nutrido, né? Mas a gente entende que essa primeira camada dessa pirâmide, ela é a base, porque é uma escadinha. Você precisa estar bem na primeira camada para ir para a segunda. Para a saúde. Então, eu vejo aqui muito, Adriana, que esse autocuidado que a gente fala do corpo, ele está muito ligado aqui a essa primeira camada, que é você, a respiração, a comida, você tomar água, você se alimentar bem, você cuidar do seu corpo, gerenciar de uma maneira que o seu corpo fique bem, para a gente ir para a próxima camada, que é a segurança. O que é a segurança? O que o ser humano precisa? Ele precisa sentir o quê? Seguro. Então, eu preciso estar bem com o meu corpo e eu preciso me sentir seguro. Então, assim, nas relações, no trabalho, você tem um trabalho que te dê estabilidade. Aí a gente entra no mundo do empreendedorismo, né? Que nem sempre é tão estável, mas a gente sempre busca outras maneiras, outras ferramentas para a gente estar estável. Quer falar sobre isso? Então, o que acontece? Aí fala muito a família também é uma nossa segurança, né? A segurança da saúde, sim, né? Então, se você tem um corpo forte, você também tá com saúde para cuidar da sua família. Isso. E ali na fisiologia vem assim, comida, água, o sexo. Porque às vezes a gente esquece da nossa família na correria do dia a dia de atender nossas necessidades como casal também, né? Um marido e mulher. E às vezes para dar estabilidade da sua família, você tem que criar seu papel também. E você agora como que você vai despertar, né? Essa parte da sexualidade, se você não tá bem, se você não tá se cuidando, se você não tá se olhando no espelho e se achando bonita, né? Então, isso às vezes a gente tem que pensar um pouquinho também. Que aí passa, né, da propriedade, né, de você ter uma casa, um lar, né? Buscar por essa segurança. Na verdade, assim, o ser humano, ele busca por essa estabilidade. Essa segurança de ter um teto, um lugar para ficar, para ter um corpo estável. Ele precisa, antes disso, né, tá regulado ali na fisiologia. Então, por isso que a gente fala, uma camada precisa da outra. E aí, são os pratinhos que a gente vai segurando na vida, né? Aí entra a parte social. O ser humano, ele é social. Um ser sociável. Então, você
também, dentro dessas necessidades básicas para o ser humano se desenvolver, existe o lado social, que é a amizade, o relacionamento familiar, a intimidade, como você disse ali, a intimidade sexual. Então, só que, vamos lá, se você não tem as outras camadas bem estabelecidas, como é que você vai ter um lado social também desenvolvido? Sabe o que eu achei interessante? O social, ele vem antes da autoestima. Vem. E eu achei isso estranho, porque, tipo assim, se a gente se conhecer, se a gente se cuidar e tudo, a gente vai conseguir se socializar melhor. A gente vai entendeu? Então, igual eu falei aqui na base aqui, no relacionamento entre homem e mulher, se a gente se cuidar, a gente vai ser, como eu vou dizer, vai ser atrativa para você e para o seu marido. Uhum. Então, a gente tem que estar cuidando de quem? Da gente e da nossa família também. Uhum. Então, se você começa a cuidar de você, e eu acho que tudo é um despertar, Fabi. Eu vejo minhas pacientes no consultório, elas vão lá, às vezes, não, eu quero fazer um botox. E aí você vai perguntar, porque eu faço toda uma ficha da paciente, né, dos hábitos dela, de tudo que ela faz, pergunto sobre exercício físico, pergunto sobre exposição ao sol, pergunto dos cremes, se ela usa algum creme para hidratação, se ela usa filtro solar, pergunto tudo. E às vezes a paciente não faz nada, não faz atividade física, não usa filtro solar, não usa creme nenhum. Mas aí ela vai lá fazer o botox comigo. E aí eu falo da importância que você precisa retirar, fazer a maquiagem pela manhã. Mas antes da maquiagem, você tem que passar um hidratante, você tem que usar um filtro solar. Depois à noite você tem que retirar a maquiagem e hidratar a sua pele. Porque sua pele vai melhorar. Tem paciente que chega lá comigo, nossa, doutora, mas minha pele tá cheia de bolinha, parece espinha. E eu não passo creme não, porque senão vai ficar mais oleosa. E é o contrário. Ao contrário. Às vezes ela tá precisando de hidratação para você ficar melhor. Então, quer dizer, a paciente vai lá fazer um botox. Ela tá preocupada com a ruga na hora que ela sorri, que aparece a foto que ela tá enrugada. Só que, na verdade, a gente acaba entregando mais. Por quê? Essa paciente volta na outra sessão, nossa, doutora, é mesmo. Eu comecei a passar hidratante e minha pele tá maravilhosa e tá bonita. E o Botox, ele já melhora a qualidade da pele também. Você vê, porque geralmente o que mais incomoda as pessoas é essas ruguinhas aqui do pé. Nas laterais. E às vezes tem gente que tem essa ruga de brava marcante. Só que aí, as rugas que a pessoa não vê, que é a ruga que fala, é essa daqui. E aí, quando você paralisa esse músculo, a pele fica bonita. Sim, então, dá outro todo vício. mundo fala, nossa, você tá mais jovem, o que aconteceu? Né? Então, já tem esse lado do Botox. Mas aí, a pessoa começa a hidratar a pele. Começa a usar filtro solar. Começa a tirar a maquiagem à noite. Faz muita diferença. Faz muita diferença, que a pele vai descansar e vai absorver melhor os produtos que ela vai colocar. Então, ela volta 15 dias depois para tirar foto com outra cara, com outra pele. E às vezes já volta de batom, já volta mais bem arrumada. Ela desperta. Então, às vezes, tudo é um despertar, né? Um despertar do autocuidado para começar a se olhar e se ver, nossa, eu posso ficar mais bonita, por que não? Porque eu vejo, Adriana, que as pessoas, como você disse, chegam lá para fazer o Botox, mas não tem nada de uma preparação antes ou de uma rotina. Porque as pessoas hoje, elas buscam muito imediatismo, né? É tudo muito rápido. Então, assim, o que eu faço para tirar essa ruga aqui? Para amenizar essa ruga? Botox. Mas, assim, é o cuidado, é do dia a dia, é o dia a dia que te dá base pro passo seguinte. Então, quando a gente olha para essa pirâmide, a gente fala assim, por que eu preciso, como que eu vou estar bem socialmente? Como que eu vou estar bem aqui na parte da estima? Eu preciso ter, antes disso, todo um preparo. Um preparo de entender que eu preciso ter a atenção voltada para o meu corpo, porque a partir do momento, né, lembra daquele episódio quando a gente fala da atenção plena? Quando a gente tem aquele momento voltado para o presente, para o corpo, para a respiração, para atender essas necessidades que a gente tem, isso é uma coisa que está acontecendo no momento, mas ela escala para essas outras camadas aí da pirâmide, né? Então, assim, é como se fosse assim,
não é só pensar assim, eu preciso, para acontecer a minha autoestima, eu preciso me cuidar mais. Se fosse assim, só da pessoa se cuidar mais, não aconteciam tantos suicídios de mulheres lindas, maravilhosas, que se cuidam tanto. Entende? Existem essas camadas anteriores que as pessoas elas não dão atenção, e na verdade elas é que sustentam tudo isso. Então quando a gente fala da estima, né, quando a gente fala autoestima, a confiança, quando você chega nessa parte da pirâmide, isso tem a ver com a nossa confiança em nós mesmos. Mas o que antecede, o que você acha, Adriana, que antecede uma pessoa para ela ser autoconfiante? O que uma pessoa precisa ter para ela ser autoconfiante? É só ela falar eu acredito em mim, ela ficar repetindo que ela acredita nela? Não, acho que ela tem que se olhar, se conhecer. Ela tem que se buscar, se conhecer, passar por esse processo do autoconhecimento. De todo dia. E quando a gente fala do autoconhecimento, é de uma forma geral mesmo. E aí, quando você entra nessa jornada, você vai ficando confiante. Então, vou dar um exemplo. Quando uma mulher ela procura um serviço de consultoria de imagem, por exemplo, tá? Ela chega, ela fala assim, eu não sei me vestir, eu não tenho estilo. E aí, quando você ensina técnicas e você diz assim, olha, você precisa fazer isso todos os dias. E você passa, obviamente, quando ela procura um profissional, ela já tem o quê? Uma segurança naquele profissional, assim como a pessoa que te procura para fazer um botox, por exemplo, né? Então, ela começa a ensaiar de passos devagarzinho, como se fosse um bebezinho, para ela começar, ela vai criando essa autoconfiança, mas é no praticar. Uhum. Né? Então, assim, tudo que a gente começa a fazer, a praticar, por exemplo, exercício físico, você começa a caminhar, daqui a pouco você está correndo. Por que do caminhar para a corrida, o que acontece? Você vai ganhando o quê? Confiança. Mas para você ganhar confiança, você tem que prestar atenção na sua respiração. Você tem que ter a técnica, né? Lembra da Lê Junqueira falando da técnica da passada para você respirar? Como é que? Então você controla o seu corpo. Então, assim, para você dar um passo adiante, você precisa para você dar um passo adiante, para ter essa confiança para dar esse passo adiante, você precisa de quê? De técnica, de buscar ajuda, de conhecimento, porque isso vai te dar o quê? Confiança para o passo seguinte, né? E essa questão da estima, ela está muito ligada, assim, a gente entender qual é a nossa necessidade. Cada um é um. A minha necessidade é uma, a sua necessidade é outra. A partir do momento, e isso a gente só alcança realmente quando a gente tem essa conexão interior. Quando a gente consegue ter essa conexão interior de entender o que me faz bem, mas o que me faz mal. Então, o que me faz mal, o que eu posso fazer para evitar esse mal na minha vida? Entende? Então, assim, é uma jornada muito particular. Existe aqui, né, a pirâmide, mas ela é uma jornada muito particular. Então, você cuidar da parte externa, da estima, que as pessoas às vezes associam a autoestima, né, Adriana, só com a parte estética. Não, ela faz parte, ela é muito importante, porque ela te alimenta. Aquilo que você falou. Você vai lá, faz, você te estimula. Exato. Essa jornada. Isso, estimula você a melhorar. Mas assim, a melhora realmente só existe de dentro para fora. E tem que ser constante, né? É como você falou, tem que ter o dia a dia. Por quê? Se a gente começa e para, né? Porque todo dia a ruga não se formou de um dia para noite. Exato. A ruga levou anos para se formar. Então, não dá para um dia para noite você desaparecer com né, o envelhecimento. Então, você pode controlar o envelhecimento de uma forma natural. Eu sempre prezo muito, né, pela naturalidade. Uhum. Porque a harmonização, ela pode ser natural, ela pode ser, assim como o envelhecimento é natural, você pode cuidar de uma forma natural. Você não precisa ter 60 com cara de 20, mas você pode ter 60 com cara de 40, porque às vezes seu pensamento, sua vontade, e a tendência nossa é viver mais.
É verdade. O que tá acontecendo? É. A gente tá tendo mais qualidade de vida, tá cuidando mais da base, da fisiologia, Isso. tá mantendo o corpo mais forte. O que vai acontecer? A gente vai começar a viver mais. É. E nisso que a gente vai viver mais, a gente pode se cuidar pra gente, né, ter uma aparência aceitável, até pra gente mesmo. Não tô falando nada pros outros, tô falando pra gente. Sim. E também, e outra coisa, a gente pode querer almejar o sucesso, a realização pessoal, mas a gente tem que aproveitar este processo. Olha! A gente pode aproveitar o processo. É verdade. A gente pode viver toda essa construção de se cuidar, Uhum. mas por que não aproveitar o processo? Eu posso me cuidar, ter uma pele bonita, estar me vestindo bem. Uhum. E por que não aproveitar? Né? Você falou uma coisa interessante do vestir bem, que me veio agora aqui na cabeça. Acontece muito, Adriana. Às vezes você compra uma roupa e você fica aguardando aquele dia especial para você usar. Gente, eu fazia muito isso. Ah, isso aqui eu comprei para usar no dia tal, para fazer isso. E assim, é bem isso que você falou, exatamente isso. Assim, você não aproveita a jornada. Você tem hoje. Aí a gente volta a falar da atenção plena. Cara, você tem hoje. Bicho, sério, eu compro um negócio agora, se eu já puder sair da loja com a roupa, eu já saio. Porque assim, eu quero desfrutar daquilo. Desfrutar, exatamente isso. Por que não? Você comprou uma roupa nova, por que não combinar com seu marido de sair para jantar? Exato. É maravilhoso. Ah, mas tá na corrida. Tá, vamos jantar na sexta-feira? Isso. Ó, meu amor, sexta-feira, comprei uma roupa linda. Vamos jantar? Aham. E por que não? Isso. Né? Porque aí você vai estar estimulando a família. Isso. Você vai estimular o prazer de vocês estarem juntos. Sim. Né? E porque o que acontece, Fabi? Eu falo muito o seguinte: as famílias hoje em dia, a gente nessa correria, a gente acaba não aproveitando. E às vezes, o que acontece? Os filhos crescem e quem fica? A gente. É você e seu marido. Isso. E aí, se você não cultivar isso, se você não fortalecer isso, por isso que acontece às vezes tantos divórcios. Porque às vezes a gente acaba na correria do dia a dia, cuidando tanto dos filhos, da rotina da casa, do trabalho. Uma mulher tem vários papéis, né? Uhum. Mas ela não pode esquecer do seu papel de mulher, porque aí, quando passar essa correria, quando os filhos crescerem, vai ter aquele tal do ninho vazio, né? Sim. E melhor serem 2 do que 1, né? Se a gente tiver em quem se apoiar, em quem, né? Uhum. Vai ser muito melhor. Que aí vocês vão aproveitar, curtir. Mas por isso que a gente tem que aproveitar o processo, né? A gente tem que usufruir do processo. Porque quando eu puder, quando minha empresa fizer sucesso, quando eu começar a ganhar, vamos aproveitar o dia a dia. Né? Você sabe, Adriana, que isso é uma coisa que recentemente eu e meu marido a gente tem mudado isso, porque por exemplo, fazer viagem internacional é sempre assim, não vamos fazer isso agora não, porque tem isso, tem que juntar para isso, sabe? E aí não tem muito tempo, a gente chegou numa conversa, a gente tá envelhecendo e a gente tá se preocupando tanto com lá na frente e assim, isso tudo que a gente tá falando aqui pode nem acontecer. E a gente deixa às vezes de ter uma oportunidade legal, às vezes de viajar, de fazer alguma coisa a 2. Aproveitar. Não faz porque não tá errado você zelar, é nossa obrigação zelar pela segurança, por tudo da família, mas assim, muitas vezes a gente se agarra e a gente pensa assim, nossa, não, não, tem que ser tudo primeiro pra eles não. A gente acha que a gente não merece. E a gente acha que a gente não merece. Você falou a palavra que eu ia falar, exato. Merecimento. A gente tem merecimento. A gente acha que a gente não merece. E, na verdade, é isso que faz... São esses momentos da gente dizer que a gente merece, da gente ir lá fazer... A gente volta mais forte. E a gente dá exemplo pros nossos filhos. Exato. Exatamente. Porque o que vai acontecer? Às vezes acontece porque às vezes os nossos pais foram assim, né? Os nossos pais foram vítimas da criação deles. Como eles foram criados, às vezes eles criaram a gente. Uhum. Então, por exemplo, mamãe sempre me botava no inglês, eu sempre saía. Pra que eu vou no inglês, gente? Eu nunca vou falar inglês, eu nunca vou sair daqui. Pra que eu vou? Então não tinha essa visão, porque meus pais não saíam, meus pais não viajavam. Exato. Meus pais, então eles não... Mas eles queriam que você viajasse.
Então, mas mamãe, ela teimosa, me colocava de novo. Mas aí o que acontecia? Agora que papai já tá com 85 anos, minha mãe com 75, ele já não tem mais tanta vontade. Então, por quê? Porque foram deixados tanto para depois, que eles não têm mais energia e nem vontade. Energia, é verdade. Então, assim, por isso que a gente não pode deixar esses momentos a dois para depois. Exato. Porque não vai ter energia nem vontade. E aí vai acontecer as tentações do dia a dia, né? E você vai... É como que você disse, Você vai acontecendo. E aí, por que hoje em dia a gente vê tantos divórcios, tantas famílias destruídas? Porque eles não pensam nos dois. Só vão priorizando o outro. E às vezes a gente é tentado, né? Não tem aquele negócio, trair, coçar, é só começar? Acontece. Por quê? Porque tem, né? O inimigo lá tentando e você não tá desfrutando. Você não tá a dois, aí vai chegar uma outra pessoa junto que quer fazer alguma coisa a dois, e aí? E aí você perdeu a oportunidade, porque você não tá se cuidando, você só trabalha, você só não pensa em você, e aí você só vai deixando as oportunidades passar. E aí você não pensa em você não pensa na vida dois, e você vai, igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E aí quando a gente chega nesse último estágio, que é a realização pessoal, isso que é bacana dizer, porque isso, gente, não vem com a idade. Você vai chegar na realização pessoal quando eu aposentar, porque aí eu vou fazer... Quando eu aposentar, não tem isso. Quando eu aposentar, eu viajo. Quando eu aposentar... Aí quando você vai aposentar, você não tem energia para fazer isso, como você disse, né? E essa realização pessoal, ela necessita dessa base, dessa estima bem feita. Por quê? Quando a gente olha, que a gente fala assim, o que é uma realização pessoal? Isso... O nome já diz, é pessoal, né? Então, assim, essa autorrealização, ela tá muito ligada, assim, ao seu objetivo de vida, no seu mundo, do que você quer alcançar. Então, a partir do momento que... Mas como que eu sei o que eu quero alcançar? Tem gente que passa uma vida inteira e não sabe o que quer alcançar. Porque às vezes não escreve, porque às vezes não fala, porque às vezes só fica no pensamento, né? Então, assim, é muito importante, tantas vezes a gente já falou disso aqui no podcast, né? Como é importante você ter um planejamento. Um sonho, você falar desse sonho. Eu, por exemplo, eu tenho um sonho de ter uma casa em Pedra Azul. Eu falo, eu declaro, vou ter. Profetiza. Exato. Isso é uma autorrealização que a gente pode falar assim que é material, mas ali tem muito o meu pessoal, né? O meu sentimental. E aí quando a gente fala assim da realização pessoal, que diz assim, é a ausência de preconceito, aceitação dos fatos. Então, por exemplo, Adriana, quando eu pego uma mulher que ela passa por um processo de consultoria, quando eu vejo que ela está pronta, quando eu olho para ela e falo assim, ela está pronta. Quando eu vejo que ela não mede as coisas que ela vai vestir pelo que o outro pensa. Entende? Ela não tem preconceito, ela não tem um preconceito das coisas. Ela entende quem ela é, a essência dela, ela aceita quem ela é, as preferências. Porque assim, o estilo ele tá muito voltado ao quê? Ao que ela gosta, as preferências, o ambiente que ela vive, entende? E também eu acho que é os objetivos dela, os objetivos, porque entra ali a parte da imagem profissional, tá tudo linkado. Mas quando ela tem essa consciência, ela traz isso para um nível de consciência assim, que é claro para ela, sabe? Ela não se julga e nem julga o outro. Por quê? O outro, muitas vezes, é o que eu sempre falo, estar adequado para mim, necessariamente, pode não estar adequado para você. Mas para o mundo dela, do que serve, aquilo faz muito sentido. Então você pega, por exemplo, uma mulher que ela tem um estilo de vida, que ela é uma mente criativa, que ela trabalha com criação, ela não vai se vestir de terninho, de alfaiataria, ela vai se vestir de uma forma que ela vai expressar o que ela vive. Mas muitas vezes, sabe o que acontece, Adriana? O outro olha e fala assim, nossa, mas ela vai vestida assim para trabalhar. Mas, pô, você nem sabe com o que ela trabalha muitas vezes, sabe? Então, assim, o que é realmente essa realização, essa realização pessoal? É quando você tira o viés do julgamento. E lembra quando a gente teve aquele episódio que a doutora Carla falou sobre... Nós vamos ter no próximo, vai ser o próximo.
Vai ter. Vai ser o próximo. Vai ser o próximo. Quando fala da atenção plena, que é você ficar livre do julgamento. E quando ela falou isso, né? E quando é essa parte do julgamento, não é só o julgamento que você tem para você, mas muitas vezes é para o outro. É você liberar aquele pensamento. Então eu acredito que o ser humano, quando ele trabalha essa consciência de não julgar. Lembra que no episódio da Luciana Malini, que ela fala que era uma pessoa inteligente emocionalmente, qual é a habilidade que a pessoa tem que desenvolver? Ela não pode julgar. Ausência de julgamento. Ausência de julgamento, tanto com você quanto com o outro. Então, quando você chega nessa etapa que você entende que o outro tem o mundo dele, a perspectiva de mundo dele, você tem a sua, e você não tá ali para ser o juiz ali do que é certo, do que é errado, mas assim, ok, você pode escolher isso aqui, entra no meu mundo, isso aqui não, isso aqui é só oi, tudo bom, é um café, tchau, acabou, sabe? Você também colocar limite nas coisas. E isso, Adriana, quando a gente fala da relação a dois, quando a gente estava falando aqui do casamento, né? Eu penso que a realização pessoal também precisa estar muito alinhada com o seu marido. Uma coisa só. Né? Então, assim, existe o seu lado bem privado? Existe o lado dele, mas precisa ter algo em comum, porque senão não vai. Né? Então, assim, essa realização pessoal, ela passa por esse convívio, por essa troca mútua do homem e da mulher, que ela acontece muito ali, ó, no ato sexual, quando os dois se unem, tudo tá ligado, né? Então, assim, entende o que eu tô falando? Parece que a gente tá falando de coisas separadas. De coisas separadas, mas elas não são, elas estão ligadas. Então, assim, quando o parceiro, ele identifica o que ele pode fazer, assim, para a mulher estar mais satisfeita e a mulher também, mas assim, não só no sentido, não tô falando do sexo em si, mas eu tô dizendo, Adriana, porque a mulher, ela, para chegar no ato mesmo do sexual, plenamente ali, né, ela precisa às vezes de um caminho. De uma conquista. De uma conquista. Começa de manhã. Começa de manhã. E o homem não, a gente sabe que é só ligar o interruptor assim, vai. Né? Mas é essa percepção de mundo. Mas isso a gente tem que conversar, né, Fabi? Porque os homens não têm essa visão. Então, se a gente não conversar, se não explicar, não vai. Exato. Então, você tem que conversar, deixar claro várias vezes. Às vezes, a gente fala uma vez, eles esquecem. Porque não é o perfil deles, não é o que acontece fisicamente com eles. Exato. Então, porque não é o que acontece fisicamente. Então, a gente esquece que a gente precisa de toda uma preparação durante o dia. Às vezes, uma mensagem, uma palavra de carinho. Às vezes, durante a semana. Então, assim, tudo isso, uma gentileza, vai culminar numa coroação de estar bem, estar feliz. E aí, isso tudo tem a ver com o quê? Olha, com o relacionamento, com a estima, sabe? Então, assim, não são coisas separadas. Nunca são coisas separadas. Você cuidar do seu corpo não está separado, não é uma coisa separada de você, da outra ponta lá, da realização pessoal. Porque quantas pessoas desenvolvem o processo criativo na hora que está fazendo o quê? Uma corrida. Tem gente que não, que desenvolve um processo criativo na tranquilidade, no silêncio, mas por isso que é muito assim individual. Mas tudo está conectado. Essa parte do corpo que está aqui, a base da pirâmide aqui, ela precisa estar muito bem amparada. E como que a gente ampara isso? É todo dia. É igual a mulher do creme. É todo dia. Para você ter uma pele boa, você tem que cuidar todos os dias. Para você ter um corpo nutrido, para você ter um corpo com energia, você precisa de quê? De cuidar todos os dias. Não é achar que você vai lá, vai tomar um suplemento. Ele ajuda, mas ele não faz nada sozinho. Você precisa fazer a sua parte. E aí, Fabi, é engraçado que às vezes as pessoas me encontram assim, tem gente que não me vê há muito tempo e fala assim: nossa, Adriana, mas como você tá bem? Que daí eu até brinco, vou fazer 50. Aí, nossa, sério? Mas nossa, você tá bem, sua pele tá boa, não sei o quê. Mas o quanto que eu cuidei? Entendeu? O quanto que eu cuidei? Sim. Então, assim, e nada muito transformador. Então, mas assim, ó, o
Quantos botox eu fiz? Porque as pessoas falam assim, ai, mas botox vale a pena fazer não, esse negócio passa o efeito rápido e tal. Só que aí ele vai retardar o quê? Aquelas ruguinhas da vovozinha, toda marcadinha que antigamente as pessoas falavam assim de avó, igual, lembra da Dona Benta, do Capão Amarelo? Sim. Que ela, aquela senhorinha com coque. Sim. Você pensava o quê? Aquela senhorinha com coque, vestidinho de manga, de botão, e era aquela senhorinha. Só que aí, qual era a idade daquela senhorinha? 50 anos. E hoje eu vou fazer 50 anos treinando. É isso aí. Em plena, né? Com a pele lisa, bonita, por que não? E o corpo da gente responde muito rápido. Se você quer viver mais, você tem que cuidar. Você tem que cuidar de você. Porque a partir do momento que você vive mais, você vai viver mais, mas aí o que adianta? Você não vai ter energia, não vai ter força, não vai ter disposição. Você vai ter mais tempo de vida, às vezes vai ter mais dinheiro e não vai ter vontade. O que adianta? Então, assim, resumo é a gente treinar o nosso corpo, treinar a nossa mente e buscar essa vida plena, né? Mas assim, pra gente, quando a gente busca essa vida plena, ela acontece no nosso momento presente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, assim, não é quando eu aposentar, que eu vou ter uma realização pessoal. Uma história boa que eu tava escutando esses dias num podcast, falando o seguinte, que o cara que tem um dos caras, esqueci o nome dele, uns bilionários aí que ele tava falando, que o chefe dele, um sócio dele que trabalhava com ele falando assim, que ele toda vez falava, quando eu fizer 60 anos eu vou aposentar. Quando eu fizer 60 anos eu vou aposentar. E o cara trabalhava muito. Ele falava, calma aí, quando eu fizer 60 anos eu vou aposentar. E um dia ele fez uma brincadeira, falou assim, tá chegando, hein? Mês que vem. Sabe o que aconteceu? Ele fez 60 anos, ele infartou e morreu. Aposentou mesmo. Então, assim... Ele cumpriu, o corpo dele cumpriu com o prometido. Então parece uma coisa assim, porque ele na realidade, hoje em dia, os perfis são diferentes. Antigamente, né, minha mãe se aposentou, mãe era professora com 49 anos. Jovem. Então, hoje eu tô com 49, meio que recomeçando. Um outro perfil. Então, assim, a gente na realidade, que eu tenho 26 anos de odontologia, eu vou fazer. Então... né? Antigamente, com 25 anos de profissão, você aposentava. Então, hoje em dia, a gente tá indo muito mais além. Mas se a gente não cuidar da nossa estrutura, e outra coisa, é alma, corpo e espírito. Isso. A gente tem que pensar no lado espiritual também, porque se a gente não acredita em nada, se a gente não tem fé, a gente não sobrevive às dificuldades. Não mesmo. Então, porque hoje em dia, essa segurança... né, de corpo, de família, de tudo, as coisas acontecem, né? Esse mundo de hoje, tudo pode acontecer. E se você não tiver uma fé, né? Eu acredito em Deus. Então, se você não tiver uma fé em Deus, a gente acaba que não se sustenta. Né? Essa Se segurança espiritual, né? Que dá a base pro material, porque tá tudo conectado. A gente pensa que não, mas elas são coisas que elas... Esse mundo de violência, de coisas ruins, se acontecer alguma coisa ruim com você e você não tiver essa fé, você não segura. Aí você não vai pra frente aqui na pirâmide, né? Você não... Entende como o espiritual ele faz muito sentido? Então você não avança, você fica ali, acontece qualquer coisa. Eu acho que esse espiritual é quase na fisiologia aqui. Faz parte. Porque aqui fala, né, da moralidade, da família, e eu acho que Maslow esqueceu dessa parte do espiritual, que tem que estar nessa base aqui, pra gente ir pra frente, pra gente se sustentar, né? Porque o nosso corpo, né, é corpo, alma e espírito. Então a gente tem que se sustentar na fé pra gente reconstruir e ir pra frente. Então, Adriana, se a gente pudesse falar aqui pra nossa audiência, assim, né? Qual é o caminho da autorrealização? Assim, para mim, o caminho da autorrealização, ele passa... Eu tô falando aqui, né? Você pode pensar no que você vai falar aí. Mas esse caminho da autorrealização, ele passa primordialmente, assim, pelo autoconhecimento. Você entender quais são as suas necessidades. Tá bom, eu vou realizar o quê? O que eu quero realizar? Parte desse princípio. O que eu quero realizar? Eu quero realizar isso. O que eu preciso fazer para realizar isso? Né? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para alcançar tudo isso?
né? E aí, para eu falar de habilidade, eu tenho que falar o quê? De autoconhecimento. Então, assim, para você chegar nesse nível de moralidade, de você ser uma pessoa de solucionar problemas, de você não ter preconceito, de você aceitar os fatos. Aceitar os fatos como são, porque tem coisa que você não pode mudar. Tem coisa que você fica sofrendo e que você não pode mudar, né? Tem coisa que você não pode mudar. E você só consegue fazer isso a partir do momento que você entende os seus limites. E como é que você entende os seus limites? Se conhecendo. Então, a jornada do autoconhecimento, ela é fundamental para você seguir na sua realização, nessa jornada de autorrealização, porque é o que eu penso, assim, não sei se você comunga do mesmo pensamento, mas eu acredito que sempre quando a gente vai falar de autorrealização, a gente vai esbarra no autoconhecimento. E eu fico pensando, né, na Bíblia, às vezes tem muitas passagens que falam da mulher sábia. Uhum. Então a gente tem que ser essa mulher sábia para estruturar a nossa família, né? Que hoje em dia o mundo quer destruir muito a família, né? Né? Tudo que está acontecendo tira um pouco dessa base, né? Dessa base familiar aqui. Sim. De amor, de relacionamento, uhum. Né? Dos filhos, né? O que acontece? A gente aqui acaba querendo fechar os filhos na redoma ali, mas os filhos são expostos para o mundo. Então, sim. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que dar exemplo. Então, se a gente só cuida dos filhos e não cuida da gente, uhum. O que os nossos filhos vão pensar? A nossa filha vai pensar que não precisa se cuidar. Minha mãe não se cuida, por que eu vou me cuidar? Uhum. Vou ficar mais ou menos mesmo, de qualquer maneira. O nosso filho vai pensar que, mamãe não se cuida, né? Porque, não preciso cuidar da minha mulher. Então, vai virando uma bola de neve. Né? Uhum. Então acaba que você às vezes se deixa muito de se cuidar para você priorizar os nossos filhos, mas às vezes eles aprendem mais pelo exemplo, uhum. Né? Pelo exemplo de família, sim. De você e seu marido estarem unidos, sim. De às vezes deixarem ele para viajar os dois, por que não? Sim. Né? Mas olha, exemplo, né? É um exemplo. É um exemplo de um cuidando do outro, cuidando do outro, para cuidar bem da família. Pois bem, Adriana, eu gostei desse nosso papo aqui sobre o caminho da autorrealização. Você gostou? Muito. Então, como é que... Vamos falar aí, se a gente pudesse deixar uma mensagem, eu e você aí, para todas as mulheres do mundo inteiro. Da onde, Adriana? Que ela vai estar lá traduzida em todas as línguas, vai estar lá em francês na Torre Eiffel, vai estar lá na Times Square em Nova York, em inglês, vai estar em todas as línguas para as mulheres que estão assistindo a gente. Uhum. Eu diria assim, procure se conhecer. Procure se conhecer. E você, falaria o quê? Você pode e merece se cuidar. Você pode e merece se cuidar. Muito bem. Então, assim finalizamos mais um episódio do Pod Mulher, o podcast da Mulher Moderna, que vai ao ar todas as quartas-feiras, 20 horas. No canal do YouTube, tem no Spotify e tem o nosso canal no Instagram. Qual que é, Adriana? Que o Instagram é Pod Mulher Podcast. Ele vai dando aquelas pinceladas, né? Aquelas pinceladas dos qual vai ser o próximo episódio. Tem a agenda do mês. Isso. Então, nos vemos na próxima quarta. Em mais um episódio. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.